Fernando, tudo contigo. Joia, primeiramente agradecer mais uma vez aí o aceite de todos os nossos convidados. Eu vinha falando que uma mesa como essa aqui é imperdível, né? Acho que são os grandes, os maiores nomes aí da otologia super capacitados, né? Inclusive grandes professores meus. Eu só vim passar para lembrar que essa aula a gente vai subir depois ele para o canal do YouTube, que é o Otto Meeting. A partir de amanhã, acho que amanhã à noite já vai estar disponível para quem quiser depois, que não conseguir assistir agora, pode assistir no momento mais adequado. E eu passo a palavra agora para o Juliano. Bom, pessoal, como a gente já conversou, a gente estava descontraído, os que entraram agora, a gente estava conversando que esse momento é um momento de descontração, de troca de experiências, e queria desejar aí uma boa reunião para todos e deixar com o Wagner, que é o nosso moderador, para que faça a chamada da Dani, a nossa querida brasileira-americana, e que a gente possa começar. Ok, boa noite a todos de novo. Para mim é uma grande honra estar aqui no meio de grandiosos colegas aí, grandes referências para mim, né? E a gente vai falar hoje sobre implante. A doutora Daniela Carvalho ela vai colocar, acho que uns 2 casos, né, Dani? A gente vai discutir alguns aspectos e depois a gente vai se evoluindo na nossa conversa. Então, a Daniela, ela trabalha em San Diego, mas ela é brasileira, ela é formada pela Unicamp, se não me engano, ela fez graduação também, né, Daniela? Não foi só residência, né? Graduação, residência, está em San Diego há quanto tempo, Daniela, já? Ixi, 18 anos já como docente. Tô velha, rapaz. Daniela deu aula para mim quando eu estava no 4º ano de medicina. Ixi. Faz uns 10 anos só. Bom. Tá vendo? É a idade mesmo. Posso começar então? Claro, seja bem-vindo. Ok. Primeiramente, realmente, é uma grande honra. Olha, Juliano e Wagner, vocês estão de muito parabéns de reunir essa galera aqui, porque é um monte de gente, assim, eu estou tão honrada, assim, realmente é fenomenal ter esse tanto de gente tão capacitada para a gente poder discutir esse assunto sobre implantes cocleares. E a discussão que eles queriam que a gente fizesse hoje era mais ou menos sobre o passado, o presente e o futuro, né? Eu tenho 2 casos. Os meus casos, na verdade, são mais como uma introdução para a nossa discussão. É um canvas, assim, para a gente poder discutir o que for sobre implante coclear, o que vocês acharem que é importante o pessoal saber. Tem gente que, talvez no grupo que está assistindo, não faça implante, então talvez falar sobre avaliação, o que vocês quiserem. A gente está aqui para aprender um com o outro e chegar lá. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer o share aqui dos meus slides. Vou tentar fazer um negócio, como eu falei, pessoal, hoje em dia, criança sabe mais de Zoom do que a gente, né? Então, eu aprendi um negócio aqui com a criançada, vamos ver se funciona. Se não funcionar, a gente tenta outra coisa. Vamos ver. Se não der certo, ele tiver para o normal. Você sabe como é que é, né? A criança sempre fala, olha, mãe, se não dá, não sabe o que você está fazendo. Vamos ver. Estão conseguindo ver? Sim, exato. Excelente, olha. Sim. Ok. Friends, é isso? É o Friends. Ué, falaram para mim que era uma sala de estar com os amigos. Então, quem é muito novo não sabe quem que é Friends. O resto todos sabem que são os Friends. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os... então, eu não sei, eu vou ter que escolher ou Chandler ou algum desses aí. Não sei. Vamos ver. Então, nosso primeiro caso... vamos ver como é que passa aqui agora.
É uma menina de 2 anos que não passou a TANU, não sei como é que se chama aí, que é o screening neonatal, né, de audição. E aí teve um BERA e mostrou perda profunda bilateral. Ela nasceu a cesárea, termos sem complicações, ficou na UTI neonatal só por 2 dias para avaliação de uma que eles chamaram de cova sacral e uma encefalocele atrética, tá? Aí, quando a gente vê, tá vendo? Acho que isso aqui não passa. Ih, rapaz, sabe uma coisa? Vou ter que voltar, tá vendo? Fica tentando fazer negócio todo chique aqui, não dá certo. 1 minuto. Sumiu. Tá voltando. Os Friends sequestraram ela. Pois então, foi abduzida. Produzida pelos Friends. Tá voltando, tá voltando. Fugi, desculpa. Seja bem-vinda. De novo, né? Deixa eu tentar aqui, ó. Tá vendo? Fui tentar fazer o negócio lá das crianças, não dei certo, eles vão ficar me xingando. Adolescente não é fácil, não, viu? Então, deixa eu colocar meus slides aqui de novo para vocês. Agora vai dar certo, porque eu não vou fazer nada louco. Ok, vamos lá. Pronto, agora vai. Ok, então, essa menina de 2 anos, é o que vocês podem ver, todo mundo pode avaliar vocês mesmos, não vou falar nada. Se vocês quiserem que eu volte a tomo, é só pedir. Querem que passe de novo? Sim? Sim, sim. Por favor. Pode ir de novo, vai lá. Se quiser, a gente pode ir parando também. Então, vamos por aqui. Então, vocês podem ver a cóclea, tem uma janela redonda, né? Mas aí você vê que tem uma conexão enorme entre a cóclea e o vestíbulo, né? E que a cóclea é basicamente cística, né? Então, é uma partição incompleta do tipo 1. Uma coisa que a gente sempre vê também é a comunicação, então, entre a cóclea e o conduto auditivo interno, né? Mais alguma coisa que vocês querem ver aqui? E o facial, né, Dani? Parece estar bem na frente aí Sim. da Sim. janela, né? Aquela primeira Não, imagem. o facial, na verdade, está aqui, né? Então, ainda tem um espaço aqui no recesso facial aqui. Mas você tem razão, acho que assim, Wagner, esse é um excelente ponto. Quando você vê esses casos de anomalia coclear, a primeira coisa é ver onde é que está o facial, porque muitas vezes, principalmente paciente com charge, nossa senhora, paciente com charge, o nervo é a coisa mais errática do mundo, né? Ok, mais E alguma essa coisa aqui? mastoide, ela é bem hipoplásica também, né? Mastoide bem pouco desenvolvida, aparentemente. Sim, sim. Ela tem bastante medula óssea ainda, né? Que ela era pequenininha. E aí vamos ver os canais semicirculares, dá para ver aqui. Peraí, vamos voltar. Então, tem o canal posterior, tem um lateral. E o superior é meio caquinho ali, né? São todos, assim, a parte vestibular também está bem anormal. Aí o lado esquerdo, deixa eu passar aqui devagarinho. Lado esquerdo, mesma coisa que você tinha falado, Wagner, então tem bastante medula óssea ainda, né? E é o mesmo aspecto da cóclea, né? Uma cóclea cística, mas tem uma separação, então não é um common cavity, né? Mas uma outra coisa, então, a gente olhando aqui a comunicação do meato, meato acústico interno com a cóclea, então ele é bem aberto, né? Uma coisa que a gente tem que pensar também que com certeza essa criança vai ter um gusher importante, né?
E a parte vestibular também bem anormal. Ossículos nem tanto. E o nervo facial também não está na posição tão horrorosa assim. Também está aqui, né? O Wagner também tinha comentado, mas não é tão lateral. Tem paciente que você vê o nervo facial bem mais lateral do que esse. Mais alguma coisa que vocês queiram ver aqui? Algum comentário? Daniela, boa noite. Oi. Rafael. Eu queria saber por que ela fez a tomografia, não foi feito um Bera antes, por que já foi para tomo? Não, ela tem o Bera. Ela tem o Bera e ela tem perda profunda bilateral. Desculpa se eu passei corrido. Ops, peraí, como é que faz? Não, acho que você falou assim, Daniel. Falei, não falei? Falou sim. Aqui, ó, Bera. sim. Ah, Falou que ela desculpa. não tinha passado Então, nada. só refazendo minha pergunta, Sim. ela tá com que ela já iria para o implante aí. Então, Você essa já estava paciente foi vista, ela chegou no nosso serviço, ela tinha mais ou menos uns 4 meses de idade, se não me engano. Tá? Então, a gente já com esse diagnóstico, já começa, repete o Bera, faz todas as outras avaliações, tem que colocar o aparelho aqui, o FDA obriga a gente a colocar aparelho por no mínimo 3 meses, né? Mesmo criança com perda profunda bilateral. Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação do time também, mas acho que a pergunta que você fez com relação à tomografia, acho que é excelente. Porque eu sei que tem vários lugares que só fazem a ressonância, né? Então, isso é uma das coisas que... A gente está com um eco enorme aí, não é aqui. Alguém está com o microfone aberto já. Microfone, né? Mas, então, pergunta para vocês, antes de a gente continuar seguindo, assim, qual é a conduta de vocês, uma criança dessa? Vocês fazem só ressonância? Vocês fazem tomo-ressonância? Eu vou explicar por que a gente faz os dois depois. Então, eu só vou fazer um comentário. Agora, ela está com 2 anos, é isso? não, ela ainda Está não. escrito Ela menina de 2 anos, quer dizer... ela está com 2 anos, já foi implantada. Isso é a história dela no passado. Tá, tudo bem. No passado. Quer dizer, na verdade, essa tomografia foi feita quando ela era pequenininha, quando ela tinha meses. Logo antes do implante, correto. Logo antes do implante. Uhum. Tá. Não quando ela tinha meses. A gente implantou ela com 1 ano, então ela tinha meses. Tá. Tudo bem. Qual que é a pergunta que você ia fazer Então, mesmo? a pergunta que eu estava fazendo, Ricardo, é a seguinte, tem uma discussão com relação... Isso é voltando para implante no presente, né? Então, assim, com relação à avaliação anatômica, e não só do osso temporal com relação à anatomia cócleo-vestibular, mas também com relação ao nervo, vocês fazem só ressonância em criança, ou vocês fazem ressonância e tomo, ou fazem só tomo? Qual que é a conduta de vocês? Bom, inicialmente, a gente prefere fazer a ressonância. Caso a ressonância mostre alguma malformação, porque na ressonância vai aparecer, obviamente, essa malformação, aí sim a gente faz a tomo. Mas a gente não faz tomo de rotina, a gente prefere não fazer tomo de rotina por aquilo que a gente já conhece, né? A questão de exposição à radiação, essas coisas todas que os pediatras, principalmente, eles ficam apreensivos com isso, né? Mas, assim, em qualquer dúvida que a gente tem, a gente faz a tomo, mas a gente começa com a ressonância, a gente faz a ressonância primeiro. Certo. Diga, Arthur. Só uma colocação também. Aqui no Brasil é obrigatório, tanto no SUS quanto pela ANS privado, fazer 3 meses de uso de ASE, como aí. Tá. E o algoritmo que a gente usa também na Unicamp, a gente tem bastante casos como para criança mal formada, né? Acho que os centros mais antigos têm, né? Por tempo mesmo que está fazendo. A gente faz sempre a ressonância magnética antes, para evitar a radiação ionizante, e excepcionalmente, só para os casos de malformação como esse, faz a tomografia justamente para evitar, né? Não só a radiação ionizante, como na faixa etária que você colocou, 4 meses, né? Não sei que data que ela tem 2 anos. Você tem 2 anestesias, né? Então, você tem que evitar as anestesias também por degeneração ganglionar, que já foi visto, né? Inclusive, o FDA americano tem
tem um warning disso, acho que é de 2018, para evitar múltiplas anestesias, né? E se for mais do que 3 horas? Mas você tem razão. Mas alguém... Abaixo de 3 anos, mais que 3 horas, mas eles falam múltiplas, né? Então você vai Sim, somando. sim. Cumulativa. Uhum. Mais algum? Mais alguém? Não? Ok. Então, eu vou explicar assim. A gente faz uns 2, 3 anos, a gente fez um trabalho. Então, primeiro, eu concordo plenamente. Se você fizer uma ressonância e tiver um exame normal, acho que não tem muita preocupação mesmo. Eu acho que, no nosso caso, a gente tem algumas coisas. Nosso a gente trabalha num hospital acadêmico, então quem faz as cirurgias com a gente são os residentes e os fellows, né? E a gente percebeu, a gente fez um trabalho junto com o pessoal lá de Paris, chama Necker, Hôpital Necker Enfants Malades, que eles fazem muita cirurgia de implante coclear pediátrica também, e eles fazem também a tomo. Então, a gente fez um monte de medida e tal, e acho que assim, nós conseguimos fazer a tomo com bem pouca radiação, é uma tomo bem nova, helicoidal, com não sei o que software, e a gente faz os dois procedimentos com sedação ao mesmo tempo. Então, é diferente um pouquinho, né? Mas eu acho que a parte da tomo, na verdade, ajuda mais com relação a parte cirúrgica do que esperar, onde está o nervo, o tamanho... Como a gente tem operado criança muito pequenininha, crianças com 6 meses de idade, ajuda também a gente se preparar com relação a sangramento por causa de medula óssea e tal, coisa assim. Então, mas eu acho que se eu, por exemplo, trabalhar sem residente e não tivesse nada que a gente tem aqui de poder fazer os dois ao mesmo tempo, etc., faria só a ressonância também. Ô, Dani, aqui na minha realidade aqui do Instituto Brasiliense de Otorrino, vocês estão me ouvindo? Sim. O que a gente faz, a gente tem um tomógrafo tipo Cone Beam, que até foi John Hopkins quem idealizou. E acho que é 6% da radiação ionizante do tomógrafo tradicional. Então, esse a gente faz com a criança, com o bebê no colo da mãe. A mãe sentadinha, a gente roda em segundos o tomógrafo, a tomografia dela, e a gente faz a ressonância também. Entendi. E aproveita e já vê a anatomia da mãe também, né? Não, estou brincando. Doutor Lavischi, o senhor ia falar alguma coisa? Não, antes eu ia me manifestar, mas estava fechado o microfone. Eu estou totalmente centrado no mesmo pensamento. Fazemos a ressonância, tiramos o proveito da parte dos móveis, mas se tratando de malformação, vamos para a tomo. Nós não temos rotina de fazer ao mesmo tempo. E não, infelizmente, no nosso meio, esse estudo é um pouquinho mais tardio, não é com 4 meses, e, portanto, eu acho que todos agem da mesma maneira, pelo que eu vi aí, somente que com algumas qualificações, como é seu caso, que tem. Eu só perguntaria para o Faiez, não sei se dá para... Tu consegue ter um estudo qualificado com o Cone Beam para tomar decisões? Professor, sabe que nós temos percebido, e aliás é algo que corrobora com as evidências científicas de grandes centros de pesquisa em otologia de fora, é que esse tomógrafo tipo Cone Beam, apesar da radiação ser mínima, a qualidade e riqueza em detalhes é fantástica. O nosso neuroradiologista é um neuroradiologista experiente. Então, é o mesmo neuroradiologista do sírio-libanês daqui de Brasília, e é ele quem emite todos os principais laudos dos grupos de neurocirurgia, e ele com o que ele tem aqui do tomógrafo tipo Cone Beam, ele faz laudos fantásticos. Então, é incrível a riqueza de detalhes. A gente ia comprar um Cone Beam para cá, Faiez, mas a gente foi desaconselhado a comprar. Justamente porque ele não tem uma exposição, o delta T que você tem para fazer o exame é maior, né? Ele serve bem para ouvido, mas se você para ouvido, laringologia,
você tem que usar... A gente comprou um tomógrafo de 8 canais, mas com baixa radiação. Não sei se é o da Canon novo. Esse ano, talvez sirva bem também para isso, né? É que a resolução do Cone Beam... Eu acho que o Arthur falou isso, no HC também eu conversei lá na radiologia, né? No Hospital das Clínicas, e com a Heloísa Gebrim, né, que é a nossa radiologista lá, principal dessa área de otologia, e ela disse também que o Cone Beam não valeria a pena lá para o serviço de radiologia deles ter. Então, assim, eles Cone não Beam, compraram, né? E a otorrino sozinho não ia comprar, tem que ser através da... O Cone Beam ele serve só para o otorrino, para ossos temporais e seios da face. E a vantagem é que ele pode ser móvel, eu achei fantástico. O Thomas Lehners, em Hanover, ele tem um Cone Beam que ele anda com ele como se fosse com um aparelhinho, como se fosse Faís, boa noite. Oi? Boa noite, pessoal, todo mundo que não falei ainda. Eu ia citar justamente isso. O Cone Beam tem a possibilidade só do transporte para o centro cirúrgico, por exemplo. Lá em Hannover, eles usam o centro cirúrgico para controle até pós-operatório, quando os eletrodos forem inseridos e tudo mais, eles checam isso e fazem. Mas, realmente, a imagem é muito boa, a baixa radiação, a imagem é boa. Eu acho que sim, até se concordar com o Faís, que eu acho que é algo que a gente vai acabar usando bastante no futuro. Eu tenho visto lá em Hannover, eles usam bastante. E concordo com os outros colegas também da ressonância inicialmente. A ressonância dá toda a informação que a gente precisa. Um detalhe ou outro que a gente vai ver a tomografia se houver alteração na ressonância. Então, acho que a gente tem que começar a mudar o protocolo aqui no Brasil de tirar a tomografia como essencial nessa avaliação pré-implante de rotina, só nos casos que realmente tiverem alteração. Eu acho que para esses casos de malformação, o uso de um Cone Beam ou um C-arm, essas coisas assim, é muito importante para a inserção, né? Então, é importante mesmo. Agora, uma pergunta, que eu acho que o Dr. Lavinsky mencionou que, normalmente, esses exames são feitos mais tardiamente no Brasil. Com qual a média de idade vocês fazem diagnóstico? Vocês veem um paciente que falha o TANU e tem perda profunda? Quantos anos a criança chega no seu consultório? Eu não estaria falando pelo Brasil. O Brasil é um continente... Sim, aqui nos Estados Unidos também é grande, só. Mas aqui existem duas realidades, né? A pública e a privada. A pública, com certeza, a criança vai chegar depois de fazer uma saga para conseguir fazer um BERA da rede pública, ela vai chegar no hospital terciário para avaliação para implante. Então, divide em dois. Por exemplo, no público... No privado, não. A criança vem negativo na autoemissão, no dia seguinte, com um dia de vida, está no teu consultório lá. A mãe desesperada que aquela autoemissão veio negativa. Então, são realidades diferentes que a gente acaba vendo. Então, o mundo privado, acho que é mais parecido com o dia a dia, até com um excesso de susto das mães. Eu lembro de vários chegarem no dia seguinte com o bebê lá, recém-nascido, a mãe ainda com roupa do hospital chegar no consultório por conta da autoemissão negativa. E no mundo privado, no público, não, é bem mais tardio, não é absolutamente. A doutora Daniela me fez uma pergunta e eu não pude responder. Desculpa, eu sou novo. Não. Eu queria o seguinte, como disse o professor Felipe, nós temos duas atividades, uma universitária, uma no hospital universitário e outra privada. Na privada é outro mundo. Os pacientes chegam muito cedo e eu acho que deve ser igual em todo o Brasil. Agora, no serviço público, existem muitos entraves até nós termos tudo completo para tomar uma decisão cirúrgica. Mas a grande ambição se mantém, que é de fazer um pouquinho antes de 1 ano. Não difere muito, mas a prática mesmo, que é um pouco mais tardio. Às vezes passa de 1 ano, 1 ano e meio, em função das dificuldades. Até nós temos um problema que eu acho que se repete em outras partes também. Há uma desinformação, digamos assim, em relação ao implante coclear na população. E essa desinformação passa por falta de uma cultura de fazer com celeridade. Então, surgem dúvidas, surgem opiniões de familiares, surgem coisas, e às vezes nos atrasa um pouco.
Então, esse é o cenário. Mas as diretrizes são as mesmas no mundo todo. Gostaria de acrescentar um detalhe aí, na realidade da gente aqui em Salvador, é justamente a grande diferença. O estado é muito grande e uma coisa são os pacientes que a gente tem aqui na capital, que tem a oportunidade de acessar o serviço rapidamente, e outras coisas são os pacientes que são enviados do interior. Esses vêm com diagnóstico geralmente tardio. Certo. E vocês, assim, então, qual que é, num paciente, com paciente com seguro privado, vocês conseguem implantar, então, com qual idade? Dani, aqui em Brasília, eu sou diretor de um implante, de um centro de implante coclear privado. Então, essa é a minha realidade. A gente consegue implantar com 11 meses, 1 ano. Tá. Isso, no privado, eu creio que como aí nos Estados Unidos. A gente está fazendo 6 meses. Não consigo. Então, eu acho assim... Assim, eu já implantei em crianças de 9 meses, 10 meses, mas, assim, em média, 12 meses. Tá. Eu concordo com o Faez, né? Na verdade, não é nem, às vezes, até no privado, o fato, e também com o Flavinsky falou, implantar, assim, muito cedo, tipo 6 meses, 7 meses, é muito difícil. A gente até já fez aqui. Mas tem todo esse envolvimento familiar junto e tem também a questão da certeza da surdez dessa criança, né? Então, para implantar uma criança de 6 meses, 7 meses, 8 meses, a gente tem que ter uma forte evidência das fonoaudiólogas, né? Que essa criança não escuta mesmo, né? Ou que não tem um atraso de maturidade, uma coisa assim. Eu já vi criança, por exemplo, que tinha sido indicado os 2 lados de implantar, acabou implantando um lado só e depois foi ver, escutava do outro lado. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu acho que a gente tem feito aqui em criança pequena, quando vai fazer um implante numa criança pequena, uma das coisas que é muito importante é a eletrocoreografia. É uma coisa que não tem sido usado muito, porque, assim, se uma criança tiver realmente uma cóclea sem resposta, aí você pode jurar que não é um atraso de desenvolvimento, um atraso de melanização ou coisa desse tipo. Então, mas assim, na maioria das vezes a gente implanta sempre acima de 11 meses, 10, 11 meses, e assim, e os resultados não são muito diferentes, não. Como se fala, às vezes, muito na literatura, né? Assim, ou às vezes você vê em aulas, congressos internacionais, uma grande diferença entre você implantar uma criança com 6, 7 meses e com 10, 11 meses. Lá na frente, esse resultado não vai ser tão diferente, não. Eu acho que acaba mesmo meio que empatando. Eu acho que, Ricardo, esse ponto que você falou a gente chama aqui de não cometer o perfect sin, né? Que é implantar uma criança com audição. Isso, meu Deus amado. Ok, concordo plenamente. Diga, Arthur. Eu acho que as barreiras são diferentes, entendeu? Eu acho que no SUS, por exemplo, sistema público, a barreira é o referenciamento hoje. As crianças são triadas, a maior parte dos centros consegue triar, mas o tempo de referenciamento é astronomicamente longo. Isso faz com que as crianças cheguem acima de 1 ano para começar a avaliação. E no privado, as barreiras são diferentes, né? São médicos que não querem implantar cedo, tem muito ainda. São fonoaudiólogos que não querem, talvez, implantar cedo. E, principalmente, os pais que não querem implantação. Então, tem que criar uma cultura de que isso é necessário. Essa janela aí seja a mais adequada, mas as barreiras são diferentes, né? No público e no privado, né? Mas eu concordo com o professor Ricardo, como eu te falar, a gente também não vai ter tanta diferença correr para implantar com 7 meses e com 11 meses de vida. Os resultados no final vão ser equiparáveis e a gente viu que nenhum trabalho mostrou essa diferença tão drástica ainda. E esse tempo de aparelho ainda isso que eu falei ainda. E esse tempo de aparelho de 3 meses a gente usa para uma criança de 1 ano. É difícil para avaliar resultado com ganho de aparelho auditivo numa criança de 5 meses de vida. Então, às vezes, o período de 3 meses precisa se estender até 6 meses, às vezes, esse tempo de treinamento de teste com aparelho auditivo. Em algumas situações, principalmente nas crianças que não tem aquela perda profunda, que tem algum resíduo que você fica bem em dúvida sobre a resposta dela. Mas eu acho que implantar uma criança com 6 meses
Desculpa, correto, vai lá. Me perdoe. E no caso dos bebês portadores de múltiplas deficiências, aí a gente estende ainda mais o período com o uso de ASE, sabe? Neste momento, temos um bebê já está com 9 meses de uso de ASE, mas é uma bebê portadora de uma síndrome hipóxica isquêmica grave, uma paralisia cerebral grave, múltiplas deficiências, tem suspeita também de cegueira. Então, sim, a gente segura um pouquinho mais no caso dos bebês portadores de múltiplas deficiências, até para ver um pouco do desdobramento, para dar um pouquinho de tempo para a família ser capaz de focar nas reabilitações mais graves e que devem ser feitas antes da reabilitação auditiva. Mas, assim, eu acho que assim, a média é em torno de 12 meses, e nesse caso de bebês com múltiplas deficiências, aí vai um pouquinho mais, diria, 1 ano e 6 meses, 2 anos de idade. Eu acho que o principal é colocar uma data para fazer. Se você não trabalhar com uma data, uma meta, passa de 1 ano. E passar de 1 ano tem diferença. Tem muito trabalho que mostra. Então, assim, você acha assim, vou operar com 11, 12, pode ser que você passe por outros fatores que não dependem de você, né? E aí opera com 1 ano e meio. Aí já muda o resultado, né? Eu gostaria de... Doutor Lavinsky, vai lá. É de um paciente que, bem diferenciado, que chegou com, acho que, 4 meses. Perguntei para a Débora o que achou dele, e ela, achei bem simpático, achou também, parece ser uma pessoa acessível. Pelo menos ali pareceu. Tem alguém, acho que a Tomara Karina, que seja um de nós, mas Está terminando. Ele falou coisa boa, né? Vai lá, doutor Lavinsky, aqui não, alguém interrompeu, a gente não... fala aí. O paciente tinha o diagnóstico precoce, mas a família pediu uma pequena trégua, sabia da importância da precocidade cirúrgica e foi para os Estados Unidos operar uma malformação cardíaca da criança. Ficaram um tempo lá, voltou e tinha resposta, maturou a via auditiva, porque ela tinha era um pouco prematura, e hoje ela usa prótese auditiva convencional. Então, isso que o Dr. Ricardo falou há pouco, é uma coisa que temos que realmente tomar muita cautela, e tem o contraponto das neuropatias também, que tem que dar um tempo longo com treinamento para ver o que fazer. Neuropatia é um outro capítulo, né, doutor Lavinsky? Mas, assim, eu vou falar que aqui, pelo menos na Califórnia, aqui os Estados Unidos é enorme também, cada estado tem um negócio completamente diferente. Completamente diferente. Você vai para o Tennessee, provavelmente as crianças estão sendo implantadas com 2 anos de idade, o negócio é difícil. Aqui na Califórnia, você pega paciente que, por exemplo, eu atendi um paciente hoje de 2 meses e os pais querem implantar a menina amanhã. Entendeu? Assim, aquele desespero. Os pais são excelentes, a criança não tem problema nenhum, não é prematura, a gente vai olhar anatomia, etc. Perda profunda bilateral, a gente faz BERA 2, 3 vezes, muitas vezes, e é o tipo de coisa, você põe aparelho meio que, porque tem que colocar, né? Você sabe que a criança não vai ter benefício, não tem prematuridade, não tem problema mais nenhum. Então, e eu vou mostrar também o que a gente faz para discutir como é que é essa avaliação pré-implante, que, como diz um pessoal aqui, implantar, qualquer um consegue implantar, não tem jeito. Agora, fazer a indicação correta do implante, acho que é o negócio mais difícil que tem, né? Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua rotina aí nos Estados Unidos, no caso dos bebês com múltiplas deficiências, bebê com diagnóstico de paralisia cerebral, eu vejo isso muito, eu tenho feito muito isso aqui em Brasília, tem chegado muito para mim, eu queria ouvir de você. Os bebezinhos já com diagnóstico de síndrome de prematuridade extrema e acabaram evoluindo com isquemia cerebral, essas síndromes hipóxicos isquêmicas graves e paralisia cerebral. Como é que vocês fazem aí? Qual que é mais ou menos a rotina em relação ao tempo de implante coclear e se é bilateral? Eu vou mostrar para você, depois que eu terminar esse negócio aqui, exatamente a gente chama de CHIP score, que é o Children's Implant Profile,
que é onde a gente coloca todas as avaliações, inclusive da nossa psicóloga de desenvolvimento, que a gente tem que faz parte da nossa equipe. Então, ela que dá esses dados dessa parte neuropsicomotora. E uma coisa que a gente vai discutir isso, então, não me lembra, mas uma coisa que a gente vê muito aqui também, que a gente sempre fala para os pais, e que atrapalha, lógico, muitíssimo com a fala e com o desenvolvimento da criança depois de implante, é que às vezes a gente implanta a criança com 1 ano de idade, criança não fala, com 3 anos tem diagnóstico de autismo. A gente tem bastante paciente assim. E é o tipo da coisa que você não consegue diagnosticar antes, não tem jeito. Agora, eles têm benefício com o implante. Na maioria deles, pelo menos, usam de alguma forma, né? Então, e a verdade é que, tendo ou não tendo um diagnóstico de TEA futuro, a reabilitação auditiva é positiva. Exatamente, exatamente. É só que assim, é importante na hora que a gente está, então, fazendo essa discussão com os pais, né? De falar, olha, apesar da avaliação que a gente fez agora, ter saído toda normal, não tem problema nenhum, a gente não tem como fazer uma predição do futuro, nesse sentido, né? Então, deixa eu passar aqui. Não, tá muito boa a conversa, ó, tô falando, a gente aprende mais com vocês. Ok, essa aqui é a ressonância dela, ela era pequenininha e eles fizeram reformatação, a gente não faz isso mais, tá? A gente faz agora aquisição direta não só do Fiesta, mas dos oblíquos sagitais para ver a conduta auditiva interna. Deixa eu passar aqui devagar, porque senão... Ok. Vocês podem ver aqui, a gente sempre procura ver, então, se tem 2 nervos saindo, então, da cisterna, né? Aí você vê do lado direito não tem quase nada. Do lado esquerdo tem talvez alguma coisa, tá vendo ali? Lá? Tem? Ok. Então, esse aqui é o meato auditivo interno esquerdo. Então, tem isso em discussão com o radiologista e fazendo a avaliação, ele classificou isso, a gente classifica, isso é uma outra pergunta para vocês, a gente classifica todas as crianças com a avaliação de Berman. Vocês conhecem a Kathy Berman da Austrália? A Kathy Berman é uma otorrino que faz uma quantidade absurda de implante e ela tem uma classificação do conduto auditivo interno com relação aos nervos, né, presentes. Ela fez um estudo, eu vou mostrar depois uma foto aí dos resultados dela, com relação a, dependendo de quantos nervos você tem no conduto, se os resultados que você tem, então, com o implante. Porque, na verdade, eu vou te falar, e não sei se vocês têm essa impressão também, às vezes é difícil de fazer uma avaliação perfeita, se você não tem os 4 nervos bem delineados, né? Então, esses seriam 3 nervos e o nervo coclear parece estar hipoplásico. E do lado direito parece uma pizza, sei lá. Na verdade, eles acham que tem ou 2 ou um nervo aqui, ok? Do lado direito. Então, tá. Então, a pergunta para vocês é, vocês implantariam essa criança dos 2 lados, de um lado? O que vocês acham? Posso falar uma coisa? Claro. Então, eu nunca vi um radiologista, sempre que eles mandam laudo disso, eles mandam o laudo em cima do muro, assim, né? Eles não batem. É muito raro o cara bater um martelo e botar a genesia. E quando ele bota, quando você vai conversar e rever, ele sempre fala, eu acho que tem aqui, pode ter. A resolução da máquina de 3 Tesla chega a ter tanto, né? E quase todos os casos, no final tem, que a gente implanta, tem resposta. É uma resposta pior na média, né? Mas tem. O Ricardo talvez tenha mais experiência com isso, porque ele fez implante de tronco, de realmente ver alguns casos em que não tem. Ou, às vezes, a hipoplasia é tão severa que talvez justificaria passar para um próximo passo. O fato é que, na maior parte das vezes, tem. Você consegue algum estímulo, né? E por que não implantar os 2? Eu não vejo. Eu acho que o problema aí principal é conversar com os pais e, de novo, aquela barreira que às vezes existe no público-privado, eles talvez não querer fazer nos 2. Eu tendo sempre a fazer bilateral, né? Acho que a excepcionalidade é unilateral nesses casos. Mas, lógico que é uma opinião, né?
Não, eu concordo 100%, mas não vou falar nada porque é para discussão agora, depois eu falo o que a gente fez. Mais alguém? Bom, então, assim, eu concordo com o Arthur. Volta do esquerdo é melhor, né? Sim. Então, o que acontece é assim, tem alguns casos que você... Aí tem dois problemas, né? Primeiro, tem uma cóclea mal formada, né? Uhum. Então, quer dizer, já vai só... Mesmo que ele tivesse um nervo, que essa criança tivesse os nervos normais, ele já tem uma restrição lá na cóclea mal formada de um resultado pior, né? Você pode conseguir colocar lá o eletrodo, etc. e tal, mas... E é comum ter os dois, né, Ricardo? A gente vê bastante ter Não, a maioria das vezes é os dois. A maioria das vezes é os dois, sem dúvida, né? Mas, assim, eu tive muito contato com o professor Vittorio Coletti, né? Uhum. E ele, por exemplo, muitas vezes, eu tenho uma experiência muito menor, obviamente, do que ele, né? A gente já fez uns 30 e poucos implantes de tronco em criança aqui no serviço, mas ele, por exemplo, não acreditava nessa hipoplasia, né? E ele mostrava isso, inclusive publicou vários trabalhos, ele mostrava que na hora que ele abria lá a fossa posterior para colocar o implante de tronco, ele mostrava que, na verdade, o nervo que parecia ser o coclear hipoplásico era o intermédio. Porque como tinha mais espaço, o intermédio ficava um pouquinho mais afastado do nervo facial. Então, assim, ele advogava, nesses casos, de fazer implante de tronco em todos. Mas, assim, eu não sou tão radical assim. Eu acho que, por exemplo, eu, nesse caso, faria o implante coclear, nesse lado esquerdo, iria ver o resultado disso, mas eu não faria simultâneo bilateral nesse caso. Eu não faria, não. Eu faria nesse lado esquerdo primeiro. Tá? Eu faria de coclear. Né? Eu concordo com o professor Ricardo também. Acho que não faria. Acho que o resultado tem grande chance de ser um resultado ruim. Não faria bilateral simultâneo também, não. Além da grande chance também de evoluir com uma possível meningite por ficha licórica. Bom. Fora isso. Né? Ou seja, vou estar expondo a criança a uma situação dupla de risco e sem um prognóstico tão positivo de resultado. Então, faria no esquerdo primeiro. Ok. Eu gostaria de opinar nisso aqui. Aliás, mais gostaria de ouvi-la depois que resultado obteve. Porque numa cavidade, uma cóclea com essa característica, a neurosensorialidade dela está espalhada na parede, tem que ser um eletrodo de anel, e o risco também de entrar no conduto aditivo interno, tem a técnica de McElveen, que faz só abrindo ali no canal semicircular lateral, principalmente em cavidade única. Então, eu me preocuparia, como já falamos numa ocasião que tu deste uma palestra no Clínicas, essas crianças vão ter comprometimento de labirinto, já está com o labirinto parcial, e ainda nós vamos fazer uma cirurgia. Então, nesse caso, se eu fizesse, eu faria unilateral com esse argumento mais forte. Mas tenho dúvida se eu me proporia a implantar, se não mandaria para o Ricardo fazer um de tronco. Por isso que eu trouxe para a discussão, porque eu acho que ainda tem muita... esse é o nosso bate-papo aqui na sala de estar de Friends mesmo. Porque tem... não é o tipo da coisa que a gente ainda está aprendendo as it goes, né? Tem muita informação que ainda está vindo. Eu concordo plenamente com o Arthur. Acho que muitas vezes o pessoal olha, a gente não tem muita noção assim da ressonância. Agora que a gente está fazendo aquisição direta com sagital, não nessa menina, mas nos pacientes mais recentes, assim, é muito melhor. Agora não tem nem muita dúvida, mas assim, é muita evolução de conhecimento também e de ver como é que elas... como é que é o prognóstico delas. Eu acho que a parte vestibular, doutor Lavinsky, é muito importante também. Então, eu vou mostrar... A gente tem um laboratório
vestibular de criança aqui no Rades, e a gente faz teste em todas as crianças a partir dos 5 meses de idade. Tem mais alguém que quer falar? Eu ouvi alguém falando? Não? Não, então, não, eu só ia fazer essa pergunta para o professor Lavinsky. Como é que você faz uma avaliação vestibular dessas crianças? Que tipo de exame que o senhor acha interessante? Porque é bem mais difícil, né? Que um adulto, por exemplo. Nessa idade, é a cadeira rotatória com a criança no colo da mãe e o VRIT, né? Que tu podes conseguir fazer o movimento do VRIT numa criança com essa idade. O VEMP, eu teria dúvidas pela questão da rigidez muscular que existe. Então, e depois, na verdade, a avaliação vestibular no lactente é muito mais por reflexos posturais do que propriamente testes objetivos, né? Então, isso seria um trabalho para um neuropsicomotricista que avalia os reflexos direitinho e nos diz se ela tem limitação. Esses dias, aí no grupo, eu fiz menção porque essas crianças não têm vertigem antes nem depois de operar, mas elas têm limitações funcionais que vão ter repercussões clínicas e nós vamos atribuir a surdez, mas, na verdade, está bem justificado uma série de atrasos e comprometimentos da área vestibular, aptidões, né? Então, não cabe aqui ficar me estendendo, mas certamente isso tem que ser levado em conta. E um último comentário é de que nós aqui no meu meio, se nós começamos a fazer em casos que têm um prognóstico muito ruim, nós temos grande problema de valorização do implante coclear, há uma resistência, agora não tanto, mas escolas de surdos usavam essas crianças que não deram certo para difundir a ideia deles que não é bom fazer implante coclear. Então, é claro que numa megápole isso se perde e não tem esse efeito, mas Porto Alegre já é um lugar que nós temos que levar em conta e não fazer casos que temos quase certeza que serão muito pobres no resultado. Nossa, mas acho esse é muito importante, doutor Lavinsky, porque é o que eu falo, por exemplo, para os meus fellows, quando eles vão começar a operar onde quer que eles vão parar aqui nos Estados Unidos, eu falo, se você for montar um centro de implante, começa com os pacientes que a gente chama de vanilla, né? Paciente baunilha, que são aqueles perfeitos e sabe que vai dar certo, porque assim, é para você fazer com que a comunidade entenda que isso realmente funciona, você tem plena razão. Aqui, por exemplo, eu comecei o centro de implante aqui em 2003, então assim, a gente começou mais ou menos com a mesma coisa, e agora, hoje em dia, a gente, acho que tem muito dessa expectativa dos pais, tem muita gente que sabe, olha, eu vou ter só... eu quero que meu filho consiga, pelo menos, perceber sons, ou algo do gênero, entendeu? Ainda tem gente que faz isso e é mais complicado de implantar. Nesses casos, normalmente a gente vai pensar em fazer unilateral, mas eu entendo plenamente, eu acho que é muito importante a sua colocação. Ok, esse é o teste vestibular que foi feito nessa menina aos 5 meses de idade. Então, a gente faz o VEMP, né, o cervical, ocular, e também o C-VAMP e o O-VAMP, e o VRIT também. Nessas crianças pequenas, a gente tem tentado também fazer calórica, eu acho que ela não conseguiu fazer, mas a gente tem a parte calórica, e para a criança mais velha, a gente faz também a posturografia. E o que é interessante, a gente está fazendo agora, a gente está pegando os dados, então a gente tem o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, e provavelmente logo a gente vai ter os dados para poder publicar isso, mas clinicamente, é o que vocês estão falando, a gente não vê muita diferença, não, no pós-operatório. Essas crianças compensam muito bem. Ok. Então, isso aqui que eu queria só mostrar. Eu sei que é um monte de coisa aqui na tela, mas esse é o nosso... Diga. Agregar um detalhe. Por favor. Eles não têm vertigem
não é porque compenso. Tem que ter uma assimetria no sistema para sintomas. E como são danificados os dois lados, elas não caminham direito, elas não vão ter quietude na sala de aula, não vão aprender leitura, escrita e tal. Está tudo explicado isso já, isso vem 40 anos, já está tudo explicado. Então, os cirurgiões que somos nós, esperamos que, mexendo no labirinto, a criança fique rodando e vomitando. Não é o caso. O que vai ter é incapacitações agregadas. É essa a ideia. Tá, joia. Obrigada. Então, a gente aqui, esse é o nosso chip score dessa criança. Nós temos, então, a equipe multidisciplinar, então, que tem audiologia, é a mesma coisa em todo lugar, né? Audiologia, fono, psicóloga de desenvolvimento, a gente tem a parte de educação também, e a gente tem como é que chama? Uma social worker, assistente social. Assistente social, obrigada. E o que a gente faz, então, a gente classifica, então, todas as alterações, né, dessa criança aqui do lado direito e dá mais ou menos um score para ela. Então, a score dessa criança foi 15, que é alta. A gente usa o que a gente chama o ASPLAN, né, que é o Auditory Speech Planning. As crianças que têm um score baixo, ou seja, que têm menos problemas, têm, claro, resultados muito melhores com o implante, a gente também tem isso. Do que crianças que têm um score, por exemplo, C, que nem nesse caso dessa criança. Né? Agora, no caso dela, a gente deveria até anatomicamente separar o lado direito e esquerdo, que foi o que a gente fez mesmo. Agora, o que aconteceu com essa criança, por exemplo, a gente, como um time, avaliou a criança, avaliou os pais, que é importantíssimo. Você está falando da parte de desenvolvimento? Sim, tem os handicaps aqui, entendeu? Dani, esse é daquela pacientezinha nossa, continua do nosso caso, né? Isso, exatamente, a mesma paciente. Tá. Então, por exemplo, no caso dela... Então, ela não tinha additional handicaps. Não. Então, normal range, quando ela foi avaliada, né? Dani, mesmo assim, ela só o Medical Radiological Great Concerns levou ela para quase uma contraindication. Exatamente. Exatamente. Agora... Muitos casos, assim, como eu te falei, esse aqui foi o... Depois a gente acabou dividindo lá direito e esquerdo, né? Mas acho que o que é importante, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar nisso daqui antes de implantar a criança, porque esse que é o negócio, se você implanta e não tem onde mandar a criança para fazer terapia depois, etc., né? Os serviços de speech... Uma grande preocupação no Brasil também. Não adianta, né? Você pode implantar quantas crianças quiserem, os resultados vão ser péssimos. Então, a gente trabalha, olhando isso aqui, dá para a gente ter uma ideia e falar, olha, a gente tem que mexer nisso daqui, tem que ajudar os pais, de alguma maneira, para essa criança tenha os serviços adequados no pós-operatório, que senão não adianta nada. Você pode fazer o implante mais lindo no mundo, menos complicações, mas não... Né? E essa parte que você tinha, então, perguntado, se a gente tem uma preocupação grande, o que a gente faria, então, no caso, seria mandar essa criança, então, para um neurologista mesmo. Tá? Então, ela faz o screening e vê toda essa parte. Se tiver alguma preocupação, também criança mais velha que tem perda progressiva e a gente acha que talvez tenha autismo, não é que não vamos implantar, a gente também manda para um neurologista, entendeu? Mas eles já fazem o diagnóstico também de autismo, se for possível. Mas você sabe que agora os neuropediatras aqui, eles recebem o paciente da gente com diagnóstico de surdez profunda bilateral, eles falam assim, olha, reabilita a audição dessa criança e depois me manda de volta, porque até para eu avaliar o comportamento da criança, eu preciso do input, eu preciso dela reabilitada. Então, no passado, o médico otorrinolaringologista se livrava desses pacientes com outras deficiências, hoje o neuropediatra acolhia. Hoje o neuropediatra te devolve a criança, você reabilita precocemente, e depois você devolve para ele seguir adiante com a estimulação, com o terapeuta ocupacional, com a psicopedagoga e com a fonoterapeuta específica. Bom, Faez, aqui no SUS,
nosso serviço tem mais de 15 anos, né? A gente não manda o primeiro ventilador, a gente habilita todo. Depois manda, então já é um conceito... Tá baixinho, Arthur. Não está dando para ver. Tá baixinho, fala mais alto. Tá escutando? Agora tô. Sim, agora está. Tá melhor? Sim. Melhorou. O feedback. Eu quero falar, a gente reabilita e há muitos anos, há mais de 15 anos que a gente pega essas crianças com múltiplas deficiências, corrige a audição e manda. Então, esse é um conceito talvez um pouco antigo, né? Acho que muito antigamente, não, né? Mas a gente já faz isso, né? O Wagner, da Unicamp, já faz bastante tempo. É muito Eu importante. tenho um comentário importante para fazer. Eu queria fazer um comentário importante. Eu acho que esse quadro que está mostrando aqui realmente essa área em que fala do envolvimento da família e dessa questão educacional e tudo isso no Brasil, principalmente no serviço público, até no serviço privado, isso daí é muito complicado. Então, eu acho que isso todo mundo tem que levar em consideração. Então, pessoal, lembrem disso aqui. Não é só a questão da criança ser surda ou que tem anatomicamente dá para implantar ou coisa assim. Você vê que esses scores aqui que ela mostrou, né, no educacional e no serviço de suporte, eles são muito, muito, muito importantes. Então, não adianta vocês implantarem uma criança, né, eu estou falando isso para os brasileiros aqui, né? Não implantar uma criança se ela não tiver uma possibilidade, primeiro, uma família que realmente vai ser envolvida no processo e se não tiver uma sequência depois, né? E isso em serviço público é difícil acontecer. Então, cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso aí. Eu acho que esse score é extremamente importante. E é por isso que eu queria mostrar isso, Ricardo, exatamente, porque foi o que eu falei, você pode ser o melhor cirurgião do mundo, né? Mas não vai ter resultado bom se você não tiver nada disso. Eu vou te falar, uma coisa que a gente tem muito aqui também, tem pacientes que vêm, por exemplo, tem paciente da Síria, tem paciente do Oriente Médio, o pessoal que vem da Somália, os pais não falam inglês, a terapeuta, a fono não fala inglês, é complicadíssimo, porque eles não entendem, tem muita gente que é parte cultural, eles não querem fazer o implante, ou se fazem mais. Olha, bom, essa menina não, quando você pega o paciente estrangeiro, aqui a gente tem alguns pacientes da África, né? Uhum. Vem muito de Angola, que, apesar de falar em português, né? Mas você vai voltar para Angola, e lá em Angola não tem nenhuma fonoaudióloga, não existe nem escola de fonoaudiologia lá. Ontem, por exemplo, eu estava na reunião da Organização Mundial de Saúde, a reunião virtual sobre surdez. E aí eu tinha pessoas do mundo inteiro. E, na verdade, tem muitos países que não tem nem otorrinolaringologista. Nenhum otorrinolaringologista. Onde isso? O que é isso, gente? Por exemplo, em Moçambique, não tem nenhum otorrinolaringologista. Uau! Então, quer dizer, quanto mais reabilitação e a gente recebe aqui no Brasil, principalmente de Angola, né? Porque a Angola tem um sistema que eles pagam lá, não o governo, mas a Sonangol, a Petrobras de lá, eles pagam o tratamento fora de lá. Então, vem lá a criança de Angola, vem aqui, implanta e volta para Angola, não adianta nada, a criança volta aqui 2 anos depois, está igual como estava. Então, assim, tem que tomar muito cuidado justamente com essa área sua que você mostrou aqui. Isso é muito importante mesmo. Professor Ricardo, a Carla Dyer, eu sei que todos aqui, vocês, diretores de centro de implante coclear, conhecem ela. A Carla Dyer era a fonoaudióloga que fazia parte do grupo de alta complexidade do Ministério da Saúde. Então, ela, minha aluna de mestrado, e aí a tese de mestrado dela, que eu estipulei para ela, foi avaliar, fazer um estudo longitudinal de todos os 33 centros de implante coclear do SUS e avaliar longitudinalmente como é que estão esses pacientes implantados pelo SUS. E, pasmem, quase 50% dos pacientes implantados, eles não são usuários de implante coclear, eles deixam definitivamente ou por algum período a reabilitação auditiva, eles deixam de usar o implante coclear. No Brasil isso acontece muito, até pouco tempo atrás, até 20 anos atrás,
os pacientes eram implantados em um estado, voltavam para suas cidades de origem no interior do país, e é exatamente como o professor Ricardo falou, que acontece em Angola, em Moçambique, no interior do Pernambuco, no interior da Bahia. Muitas vezes não tem terapeuta, e essa criança volta para lá com a tecnologia, mas não tem a oportunidade do básico da terapia para permitir uma reabilitação aditiva adequada. Então, assim, esse artigo vai ser publicado agora no Brazilian Journal, está saindo agora nessa próxima edição do Brazilian Journal, vale a pena todo mundo ler. Esse artigo eu quero ter acesso realmente, porque vou mostrar até na Organização Mundial de Saúde isso. Professor, eu vou te enviar hoje mesmo. Está sendo muito discutido isso daí lá. E você sabe que eu acho que é uma contraindicação até de fazer implante. Eu concordo. Entendeu? Porque você faz o implante, você vai gastar um dinheiro, né, da sociedade, vamos dizer assim, né, que é o dinheiro no caso aqui do Brasil, do SUS, né? E as pessoas abandonam mesmo o uso do... Abandonam mesmo. Esse critério seu aqui, ó, Developmental Support, Family Structure, e esse aqui, ó, Audiology Family Expectations, quando se trata de centros privados, isso cai para 1/4, o deixar de usar a reabilitação auditiva. Mas no SUS, isso chega quase à metade dos nossos pacientes. Então, assim, são critérios extremamente importantes. Agora, já que nós estamos falando de futuro, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, talvez o que possa minorar essa questão, é a questão da telemedicina, né? De você fazer remotamente a configuração do implante, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma fonoaudióloga, Ana Tereza Magalhães, que fez uma tese sobre isso. Mapeamento à distância. Eu tenho uma paciente que está fazendo. Eu tenho uma paciente que a mãe é brasileira e acabou ficando presa no Brasil durante a pandemia. Presa mesmo, está presa. Bom, mas ela está fazendo fono via telemedicina e ela fez o mapping também. Eu acho que isso é o futuro. E não é uma coisa cara, e não é uma coisa... Eu acho que é futuro. E para o Brasil, você tem cidades do interior que realmente não tem ninguém, cidades de estados mais remotos, tal, eu acho que vai ser isso a solução, né? Não as indústrias de implantes cocleares estavam tentando emplacar isso há muitos anos, e agora com a pandemia eles tiveram essa ajuda, essa terapia na nuvem, dados do paciente na nuvem, permitir que poucos centros sejam capacitados para permitir a capacitação das fonoterapeutas regionais no local lá de onde recebe esses pacientes e, assim, permite a reabilitação país afora. Me permita só um comentário prático, uma experiência nossa. Isso tudo está focado num aspecto que é a educação para a saúde. As pessoas lá da ponta, familiares, etc., não têm, digamos assim, muitas vezes vínculo. Muitas vezes tem um vínculo, depois o casal se separa e destrói todo um projeto. E nós fizemos um programa de encontro de pais implantados, em que nesse encontro é dado toda uma formação, isso periodicamente por os mesmos, para fazer a cabeça deles no sentido de se empenhar. E eu acho que isso é uma coisa fácil, agora, como o Ricardo falou, com telemedicina, porque os últimos não saíram porque não cabia mais no espaço disponível que nós tínhamos. Os anos vem junto fono e vó e mãe, etc., já não cabia, mas com telemedicina talvez seja uma alternativa interessante. Oi, eu acho que só para uma mensagem para ficar, para todo mundo que está assistindo também, da importância dessa equipe multidisciplinar que a Daniela falou. Acho que uma das peças fundamentais da nossa reunião de grupo é assistente social, porque eu não tenho a visão que ela tem, eu sou cirurgião, a fonoaudióloga muitas vezes não tem a visão que ela tem, e ela tem uma visão de toda essa preocupação e que no final
Quem não vai usar o implante é aquele que a assistente social apontou já desde o início de que não era uma família que estava bem estruturada, não era uma família que estava bem vinculada àquele programa de implante coclear. É só para a gente reforçar esse papel multidisciplinar dos programas de implante. E quem não tiver, não contar com uma assistente social na equipe, Felipe, a psicóloga, ela é capaz de, durante várias sessões com o paciente e toda a família, também fazer esse mapeamento. É, assim, fundamental, a equipe inteira. Mas, assim, eu achei muito legal a Dani falando a importância da psicóloga ali. Realmente, quem mais segura os nossos pacientes aqui, impede a gente de operar antes dos 12 meses, na verdade, é a minha psicóloga. Ela segura mesmo, ela quer manter, conhecer a família inteira, entender o contexto social, e acho que é isso aí, é muito importante. Eu vou discordar bastante. O médico que segura é o médico, quem não segura é o médico. Psicólogo é obrigatório no SUS, não é obrigatório no privado, mas é interessante. Serviço de Hanover implanta com 6 meses, 7 meses todo mundo. Tem uma questão cultural envolvida também. Então, assim, não adianta você falar que vai implantar com 6 meses aqui no Brasil, que muita gente não quer, né? Mas a psicóloga não acho que tem esse papel, não, nem de assistente social. A assistente social tem um papel bem importante em outra área. Ela vê passagem de avião para os pacientes, por exemplo, né? E acho que, assim, eu sou muito médico-centrista. O médico é a figura central do tratamento, cara. E eu acho que, assim, nós temos que ter isso muito claro, entendeu? Lógico, a gente discute com psicólogo, assistente social, mas ninguém segura, não. Eu acho que, na verdade, a gente bota as metas e tenta fazer isso nas datas, entendeu? A psicóloga tem um papel que é outro, que, na minha opinião, o principal é adequar a expectativa, entendeu? Que é o que mais importante. Sim, mas tem família que vai precisar de mais sessões com a psicóloga até para essa adequação de expectativa. Sim. Aí, tem famílias que vão precisar de psicóloga mesmo depois do implante. Tem famílias que têm problemas muito mais complexos do que a própria surdez ali da criança. E a gente vê muito isso no dia a dia. A gente tem que saber realmente, como o Arthur falou, dar metas e tempo, senão isso fica infinito, essa avaliação. Verdade. Mas você vê, a assistente social, ela não é só para, vamos dizer, para fazer logística, né? Lógico. A assistente social, ela vai ver justamente para onde que esse paciente vai depois do implante. Então, isso é muito importante, porque, assim, a gente que trabalha em hospital que nem da Unicamp, o HC, etc., a gente não faz esse tipo de reabilitação pós-implante, né? A gente faz só os ajustes, as telemetrias, etc., mas a gente não faz depois. Então, tem que saber se esse paciente ele já tem um encaixe em algum serviço de reabilitação. Porque implantar e não ter esse encaixe no serviço de reabilitação, eu acho um desperdício financeiro até, porque existem outros pacientes que poderiam ser feitos primeiro e já tem isso, né? Então, a assistente social, a nossa ajuda muito nisso, né? Então, ela vai atrás da onde que esse paciente vai fazer a continuidade do atendimento dele, né? A gente teve, Ricardo, paciente que foi contraindicado pela assistente social porque morava no assentamento do MST sem a mínima condição de fazer reabilitação ou cuidado implante. Então, assim, né? Também. Você falou, a assistente social tem um papel super importante nisso que você falou, de avaliar o perfil da família, né? Isso. Se tem condições de pegar um ônibus e vir, né? Sei lá, realmente complexo aqui em países como o Brasil, que você tem uma nata da população muito pobre, né? E assim como em vários países do mundo, né? Acreditam que ainda assim deve haver uma pequena queda nos preços, mas economistas alertam. Não existe um jornal aí, ó. Parou. Cadê a Daniela? Acho que... Dani, vamos então? A Daniela está sem som. Pessoal, eu estou tentando conversar com ela aqui, ela disse que o som dela deu uma travada. Está escutando agora, está escutando. Oh, meu Deus, acho que é esse meu microfone, porcaria. Pior que meu marido está dando aula, então vamos ver se vai dar certo. Se começar a ouvir voz de homem, não é porque engrossou a minha, não. Então, deixa eu falar.
Não, só último comentário em relação a essa parte aqui. Eu vou dizer o seguinte, assim, eu acho que, lógico, o cirurgião tem uma coisa, nós somos o que fazemos a cirurgia, mas o mais importante é você criar essa equipe multidisciplinar que esteja todo mundo trabalhando junto, sabendo exatamente qual que é o papel de todo mundo, assim, é tudo encaixado, tudo direitinho, cada um tem o seu papel muito importante. Acho que como se diz, é um trabalho, é um time, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, acho que todo mundo tem a opinião válida. E eu acho que tem que olhar mesmo nessa parte de investimento da sociedade, etc. e tal. Onde a gente trabalha, que é um centro acadêmico, a gente vê desde o presidente da Qualcomm, que tem 2 bilhões de dólares, até o cara que acabou de atravessar a fronteira. Então, a gente vê de tudo, é público, privado, é tudo misturado e todo mundo passa exatamente pela mesma coisa. Ok. Então, só para mostrar, esse aqui, na verdade, é um IP3 com um canal all-down, só para mostrar uma das coisas, então, que são super divertidas na hora que a gente vai fazer esse tipo de cirurgia, é o Gusher, né? E essa criança com IP1, o vídeo dela não estava muito bom, mas ela também teve um Gusher bom. E a gente usa também um eletrodo com anel, né, que a gente chama? Banda completa. Banda completa, obrigada. Isso, porque você não sabe onde é que estão, você quer que fique próximo à parede, que deve ser onde estão os elementos neurais, é meio um chute, né? Porque você não tem, vai onde vai e boa sorte. Anyway. Esse daqui, então, é o raio-x depois da cirurgia. Então, detalhe. Fez um lado só. A gente aprovou ela para 2. Essa é uma outra discussão que eu queria ter aqui com vocês. A família para 2 não, então, eles queriam. Chegou no dia, ela estava com uma infecção horrorosa do lado direito. Ela tinha uma história de algumas infecções. Ela tinha 13 meses de idade, uma infecção horrorosa do lado direito. Eu falei, olha, eu não vou... Imagina fazer um implante com um ouvido infeccionado, inflamado, de jeito nenhum. Eu falei, olha, se quiser, eu faço do lado esquerdo hoje, ou a gente põe um tubo remarque, faz do lado, né? Os pais optaram por fazer só do lado esquerdo, eu coloquei um tubo do lado direito. Então, meio que forçou a nossa mão, né? E ela... Para aquele nível de cavidade, é o primeiro caso, esse aquele lá? Essa é a menina, Para aquele nível de uma formação, ficou bom a inserção, Sim, né? não é, não, mas é o tipo da coisa, Arthur, que não tem nada a ver com a gente, na verdade. Não é? A gente coloca, na verdade, a gente coloca com esses casos, eu gosto de usar o C-arm, que é tipo um fluoroscópio, né? E tenta ajustar do jeito que dá para ver como que fica melhor lá dentro. Mas, às vezes, não é o que é, né? E no caso dela, realmente ficou com aspecto direitinho. Mas, nesse caso, ela ainda está com o lado esquerdo, os pais estão com meio que problemas sociais e tal, mas a gente está ajudando. Não fizemos direito ainda, ela está marcada para o lado direito, essa é outra coisa aí. Mas a audição funcional dela, ela já identifica os 6 sons do Ling, segue instruções simples, ela discrimina palavras únicas e está com linguagem receptiva e expressiva ao nível de mais ou menos 24 meses. Ela acabou de fazer 2 anos de idade, ou seja, ela está tendo ganho. Agora, a questão é o lado direito, né? Mas Oi? Desculpa. Só para a técnica cirúrgica, você ali no vídeo, você fez uma petrosectomia, então? Eu vi que se baixou o muro ali. Então, aquele era um IP3, então não era o dela. O dela não aquele era outro caso, né, Dani? Isso, era outro caso. E a ATC, aquele raio-x da escopia, aí sim era do caso. Esse é dela, exatamente, faz. Obrigada. Então, Felipe, mas o que... No caso dela, deu para fazer via normal, transfacial, recesso facial e tudo. Mas, em alguns casos, mesmo se o facial é normal, por exemplo, os IP3, eu acho que é mais fácil você poder fazer um controle do Gusher se você faz um canal all down. Consigo falar. Petrosectomia subtotal.
Oh, meu Deus, é muita coisa junta, Wagner. Doutor Lavinsky, gostou de como é que ela está ou não? Muito. Então, tá bom. A gente também está muito feliz, assim, e realmente... Me faz pensar. Eu posso aproveitar que tu me comentou comigo. Eu falei, quando tu falou em Porto Alegre, que nós temos uma experiência longa e produtiva de fazer, nós chamamos CAT, Combined Access Technique. Fiz várias publicações, agora estão saindo de 300 casos. E esse caso não precisaria derrubar paredes se fizesse essa técnica. Para quem está ouvindo, do que eu estou falando? É uma técnica principalmente boa para criança, porque se tem acesso ao ouvido médio por descolamento da parede do anel e uma pequena timpanotomia posterior para passar o feixe, e se faz tudo por uma timpanotomia exploratória. Então, o campo fica bom, porque na criança, além do facial, às vezes está mais alto, nós temos a timpanotomia posterior mais estreita, nós temos a janela redonda, um pouco escondida, e também um ângulo diferente da espira basal. Então, com essa técnica, fica totalmente cômodo para muitas coisas. Eu não quero me estender, mas tem 7 utilidades para usar, talvez em outra ocasião. O que eu vou dizer, uma delas é para fechar gusher, porque tu tem um campo maravilhoso. Outra é para ver trauma, que pode ter fístula, otites, que já tem tecido de granulação. Essa técnica é útil também em calcificações proximais, em casos de malformações, principalmente charge, que o facial pode estar no nosso caminho. Tudo isso, podia me estender um pouco mais, mas principalmente quem quer usar o endoscópio, por esse caminho tu tens possibilidade, que hoje está na moda. Tu tem um acesso viável para usar o endoscópio para ver estruturas por esse caminho. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas é uma experiência pessoal, já de vários, acho que 15 anos. Agora, o coorte que estamos fazendo é de 15 anos desses pacientes. Obrigado. Joia. Ok. Então, só para mostrar para vocês, não sei se já viram a classificação de Berman, então, que é... Então, quando você tem o grau 0, quando você não tem nervo nenhum, 1, quando você tem um nervo, 2 nervos, 3 nervos, 4 é o nervo coclear hipoplásico e o 5 é o normal. Então, a gente usa isso porque, mesma coisa que vocês estavam falando, que vocês estão implantando também paciente que eles não têm nervo, né, que é visível e tal, a gente também tem resultados muito bons, e isso aqui é o da Kathy, da Catherine Berman, mostrando, então, as categorias de performance auditiva, dependendo do grau da classificação dela, né? Então, pacientes que têm grau 0, resultado muito ruim. Mas se você tem um nervo, pelo menos, você já tem alguns pacientes que têm até, olha, CAP 5, que é entender palavras e frases comuns, 2 pacientes que entendem conversação, 2, 3 e 4. Então, assim, eu trouxe esse caso mais ou menos para ilustrar. Eu achei excelente a discussão, porque eu acho que tem muito a ver também, acho que a expectativa é muito importante, o trabalho em equipe para poder chegar nisso também é muito importante, e recursos também. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Implante é um negócio caro, não é só implante, né? Tem toda a reabilitação depois, essas crianças vão ter que ser reimplantadas no futuro também, entendeu? Então, tem tudo isso que tem que ser levado em conta, acho muito importante. Diga. Daniel, só para aproveitar o que você mostrou do nervo coclear, sabe uma cita que me deram uma vez, um congresso, não lembro exatamente, foi uma aula de um radiologista, pediu sempre para olhar a abertura do nervo coclear na tomografia, entrando na cóclea. Então, você tem um caso de agenesia, mas você vê que a abertura existe ali, ou aplasia, desculpa, e você vê que a abertura existe, você sabe que talvez exista um nervo ali. Se a abertura não existe, realmente você confia que não tem nervo nenhum entrando naquela cóclea. Então, você sempre checar
aquele canalzinho do nervo coclear, canal ósseo nervo coclear, ali na cóclea. Com isso, você sabe o tamanho dele, as pessoas, você tem como predizer até o tamanho do nervo. E eu não sei se vocês fazem isso também. Eu adoro nossos radiologistas aqui, mas eu sempre olho antes de ler o laudo. Sempre olho, faço o meu pseudo-laudo na cabeça, aí eu olho. Aí qualquer coisa eu ligo para eles, ai meu Deus, você de novo. Mas a gente tem que olhar, né? Tem que olhar. Então tá. Mais alguma coisa aqui com esse? Wagner, Juliano, dá tempo de fazer o outro ou não? Sim. Então, vocês estão acordados ainda? Ninguém está caindo de sono, não? Então, não. Então tá bom. Não, a conversa é excelente. Eu estou assim, muito bom discutir isso com vocês. Agora, essa é um pouquinho diferente. Essa menina com a hipoacusia neurosensorial assimétrica congênita progressiva, tá? Então, ela tem a partição incompleta do tipo 2, que é o Mondini. A gente sempre faz, então, é uma coisa que eu também não sei como é que é aí, mas a gente faz avaliação genética desses pacientes, faz o painel genético, né, lá de Iowa, são 170 genes, algo assim. Mas quando, por exemplo, tem um IP1, um Mondini ou coisa assim, a gente manda só para ver essa parte do Pendred ou do DFNB4, né? Que é mais barato. Mas a gente sempre manda esses pacientes para avaliação genética. E a perda, então, progrediu e ela virou, então, audiologicamente uma candidata a implante. Ela fez um implante coclear bilateral simultâneo aos 2 anos de idade, com o Medel Synchrony. Na época, a gente fazia os 3 implantes. Então, e eu não tenho relação com nenhum dos 3, tá? Com o eletrodo Flex 24, impedância normal e o ART presente. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês fazem, depois de implantar, no ato cirúrgico, fazem raio-x, fazem impedância e fazem a neurotelemetria para todos os pacientes? Sim. Agora, eu uso muito o C-arm que você falou, né? O fluoroscópio no final, né? Que ele é mais rápido. E uma coisa que a gente faz, tem profissional que faz com o paciente ainda com a incisão aberta. Se a gente tem certeza que a incisão foi tranquila, a gente faz no final com todo o curativo feito para minimizar as chances de infecção, né? Mas a gente faz em todos. Eu também faço aqui em todos. Né? Também faço, sim. Também faço em todos, também. Ótimo. Ô, Dani, explica aí, você hoje não faz todas as marcas, as 3 marcas, mudou por quê? Vamos chegar lá. Sério, Faete, você está... Não, eu fiquei curioso. Eu vou chegar lá, Tem sido uma discussão grande aqui do time, mas sim. Ok. Então, a gente faz também, então, telemetria e tudo, só que a gente faz na hora que a gente terminou, na hora que ele está começando a fechar, a gente já faz, a gente coloca naquele saquinho de ultrassom e a nossa... Mesma coisa. A nossa audióloga, na verdade, tem a caixinha, né? A gente não gosta de usar caixinha, a gente usa a audióloga mesmo, ela, na verdade, ela está lá na sala dela, lá longe, que é um outro prédio, e ela faz tipo um zoom no nosso computador só para dizer que isso funciona. Ela faz um zoom e a enfermeira dá acesso para ela ficar mexendo no computador lá do centro cirúrgico e faz. Ele faz com acesso remoto, né? Não, é super Na tranquilo. máquina, né? Acesso remotamente à máquina. Mas então, isso que é interessante. Antes a gente tinha que fazer um negócio de hacking no computador, não sei o quê. Agora usa Zoom em 3 segundos, rapidinho. Ok. Então, o que aconteceu? Esse aqui é o raio-x logo depois do primeiro implante. Tá vendo? Já give it away, mas tudo bem. Dá para ver que tá o implante certinho dos 2 lados. Ela teve a RT normal para os 2 lados, impedância positiva para todos os eletrodos dos 2 lados. E aí o que aconteceu é que, com o tempo, ela começou a ter problema com o eletrodo mais vazado do lado direito, que precisa ser desativado. Ela começou, não estava estimulando, causando dor, não sei o quê. E isso progrediu em 2020, mais 3 eletrodos basais tiveram que ser desativados, tá? Devido a desconforto com som agudo, ela tinha dor de cabeça, e quando tinha som agudo, ela, assim, tinha muita distorção.
Isso, então, fez com que a gente pensasse que talvez ela tivesse tendo uma extrusão do implante. Então, se você comparar aqui, isso é o raio-x, a gente fez a tomo depois, mas esse aqui é o lado esquerdo, né? E aqui o lado direito, você dá para ver que já tem, se você olhar, a cóclea seria, nessa região, tem mais ou menos uns 2, provavelmente, fora, né? A gente fez a tomo, confirmou, e então falou, eu conversei com o pessoal do Medel, eles sugeriram que poderia, sugestão deles, eu poderia tentar empurrar o implante para dentro, tá? Eu só estou falando o que eles estão falando. Reimplantar, né? Ou observar porque ela estava bem. Eu falei, anyway, de qualquer maneira. Foi conversado com a família e eu vou explicar para vocês. A gente parou de fazer Medel já faz uns 2 anos, porque a gente teve vários casos de falha inexplicada do implante e, infelizmente, a companhia ficava dizendo que era a criança que tinha batido a cabeça. Foi complicado. Eles ficam entre soft failure, hard failure, e tudo é soft failure, hard failure, e você não sabe o que é, né? Não, mas eles falaram para os 2 casos, e um deles falhou 2 vezes. Assim, mas aqui, desculpa, falhou ou ele está saindo? Não. Nesses outros 2 casos, ele parou de funcionar. Completamente. Tá? Anyway. Mas nesse não. Não, esse não, tá? Continua funcionando, tá? Mas, anyway, a gente foi uma discussão muito grande e aí eu descobri que outros centros aqui nos Estados Unidos estavam fazendo a mesma coisa também, só que o problema é que ninguém fala um com o outro. Então, anyway, a gente falou que na hora que eles começarem a ter melhor reliability e transparência aí com os resultados que a gente volta a fazer. Mas eu falei para essa família que eu não teria problema nenhum em fazer, expliquei o que estava acontecendo, mostramos os números, a família super educada, eles decidiram fazer o reimplante com outra marca. Decisão deles, tá? Então, é um IP1 com um reimplante, que já é sempre divertido, né? Só que, nesse caso, um reimplante com um outro implante. Outra marca. Exatamente. Vocês já fizeram isso alguma vez? Não. Eu tenho pacientes implantados com marcas diferentes, mas não como reimplante. Porque a família... Também não. Implantar. É uma coisa... raro. Agora, nos outros 2 Medels, a gente também... E essa é a minha fellow aqui. Mas... nos outros 2 casos, a gente também acabou implantando com o Cochlear, porque a gente discutiu com a família, eles conversaram também com o Medel e perderam completamente a confiança. Então, só para mostrar para o pessoal que não está acostumado a fazer reimplante aí, que está assistindo, a gente é bem mais delicado com relação à cirurgia, você não faz a mastoide super rápido, porque você tem que tomar cuidado para não tirar o eletrodo antes da hora, né? E a gente vai sempre, então, cortando esses pedaços de eletrodo aí até você chegar na região do recesso facial. Deixa eu ver se dá para passar aqui rapidinho. Então, só para mostrar, eu sei que o pessoal gosta. Uma coisa que eu gosto de fazer é o que eu chamo do Carvalho Sign, eu brinco com os meus residentes. Eu coloco isso aqui, tem adrenalina, e para colocar no ouvido médio. Então, em criança, acho que isso ajuda bastante. Se você faz o recesso facial e dá essa aspiradinha aí, a gente usa um microwipe, né, com embebido de adrenalina, ajuda bastante a remover essas... quando a mucosa está emaciada e tal, diminui um pouco o sangramento. Anyway. Então, aqui, aí depois, só limpando... Essa criança, ela foi implantada, a gente faz agora todo mundo janela redonda. Nesse caso, faz... Quantos anos ela tem? 9? A gente fazia cocleostomia dependendo dos casos. Então, no caso dela, que a gente acabou fazendo cocleostomia. Passar... Aí dá para ver que ela tem um mini gusherzinho. No caso dela, então, aí esse que é o negócio. É sempre mais difícil se colocar, por exemplo, o pessoal da Cochlear, então, recomenda que você coloque um eletrodo com o estilete dentro, né? Porque ele é mais firme. Mas você tem certeza que você está destruindo alguma coisa lá na Cochlear, não tem jeito, né? Isso não tem jeito. E aí depois colocando, acabou entrando todo.
E esse aí não é um implante de verdade, esse daí é o um dummy, né? depth gauge. Como é que chama? ITD. É isso aqui, ó. É para ver até onde vai. É um insersor com medida. Né? Uma coisa de profundidade. Sabe? Tá difícil o negócio. Ok. Isso aqui vocês já viram e depois colocando implante. Mas aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: a gente está agora fazendo um trabalho com o pessoal do chama Decibel. É uma companhia de vetor genético, de parte genética, que está trabalhando para fazer aquele vetor viral para tratar a criança com otoferlina positiva, tá? Que neuropatia. Então, a maior questão que eles têm é como é que vai colocar. Então, isso a gente está falando do futuro, né? Então, que a gente vai começar a tratar essas crianças e talvez ter que fazer implante ao mesmo tempo, porque a gente não sabe quando que isso vai começar a melhorar ou não, né? Ou funcionar. Então, para esses pacientes com otoferlina, o que eles estão fazendo, eles têm 2 vetores, 2 adenovírus com material genético para formar, então, a otoferlina dentro das células dos inner hair cells, né? E a pergunta deles é como é que faz para você colocar dentro da cóclea. Então, acho que vai ter, daqui a pouquinho, a gente tem que pensar em fazer realmente implante com algum túnel, alguma coisa assim, porque o que eles querem fazer no atual momento é não implantar essas crianças, pelo menos de um lado, e fazer uma abertura na janela redonda e uma abertura no canal semicircular lateral, para você não ter pressão. Você tem que injetar bastante líquido. Então, eu fiquei meio assim... a gente está tentando preservar a anatomia coclear e o vestíbulo e vai estar abrindo isso, né? Então, acho que isso tudo vai ter que ser bem avaliado. Eu não sei se vocês aí no Brasil estão fazendo uma coisa com parte genética, como é que é? Então, a gente tem um laboratório específico de genética com um geneticista, com um grupo que está estudando várias coisas, tipo em colocar célula-tronco, tudo, mas não em pacientes. Uhum. Né? A gente está fazendo isso daí, por enquanto, em animais. Né? Sim. Então, eu acho que, por exemplo, para começar a fazer isso, teria que primeiro fazer um modelo animal. Né? Sim, eles já têm. Eles já têm. Então, esse é o negócio, Ricardo. Eles já têm e estão na fase já de começar a recrutar paciente. Agora, a pergunta deles mesmo, e tem um monte de otorrino envolvido nisso. E eu, pessoalmente, eu sou contra ser excessivamente agressiva. Você realmente tem que fazer uma mastoide, fazer uma abertura no canal semicircular, que não está funcionando direitinho. Uma criança com neuropatia auditiva, pensa bem, né? E na janela redonda, eu sei lá. A gente ainda está pensando muito no assunto aí, mas... Dani, mas os colegas publicaram recentemente na Frontiers, agora de 2019, eles estão usando nanotecnologia para isso. Uns hidrogéis que eles aplicam via como intratympanic delivery, que é igual a nossa corticoterapia intratimpânica, só que eles aplicam esse hidrogel com a tecnologia de nanotecnologia, e isso vai liberando vesículas ali, vai liberando aquelas nanopartículas com a droga ao longo do período, e sem lesar a cóclea, sem gerar nenhum comprometimento. Então, eu acho que isso funciona para medicação, por exemplo, o FX113, que acho que é o remédio. Sim, provavelmente é o que eles vão usar. É para outro tipo de perda auditiva. O problema é que para vetor viral, você tem que colocar na cóclea mesmo. Lá dentro, Aí você tem que usar o momento da cirurgia, talvez, ou fazer isso via janela mesmo. Eu acho que dificilmente... Uma palavrinha, estou tendo dificuldade de ter acesso a...
Estás me ouvindo? Posso falar? Sim. Estamos sim, professor. Eu tenho uma sugestão. A gente procura, numa mesa dessa, transmitir as experiências. Eu desenvolvi um animal de experimentação em otologia, tem perto de 20 publicações, estudo histológico, anatômico, cirúrgico e clínico, em que, e agora tem saído publicações da ovelha, que o animal de experimentação é a ovelha, eu fiz em vivo vários trabalhos, e a ovelha tem uma anatomia idêntica à humana, só 1/3 menor. E agora estão fazendo experimentos em implante coclear usando a ovelha. Se tu tem que sugerir um animal de experimentação, ele é extremamente apropriado por várias virtudes. E já aproveito de ter entrado para fazer um comentário um pouquinho de antes. Tu disseste hoje em dia fazem janela redonda. E na ocasião fizesse cocleostomia como se fosse feito alguma coisa já que não está... Não. Mas eu queria comentar, nós fizemos um trabalho, o doutor Ângelo, aluno meu de doutorado, o Ricardo tem um trabalho igual, em que nós estudamos a janela redonda na crista fenestra. E ela ocupa, primeiro que não é redonda a janela, segundo que não tem uma parecida com a outra, com estudo anatômico e radiológico. E a crista fenestra, em alguns casos, ocupava 50% da janela. E, como consequência, é um bom indutor para levar o eletrodo para o modíolo e não como essa técnica que eu falei antes, que vai de cima para baixo e vai pela parede lateral e não tem bending, não tem nada. Então, na prática, eu decido se vou fazer janela redonda ou colpostomia na hora da cirurgia. Porque se eu examino a janela e tem que fazer estendida, eu prefiro, para fazer soft surgery, eu faria uma cirurgia que eu não tenho que bloquear muito a janela. Né? E o bom, né meu irmão Lavinsky, o bom é que depois das ovelhas a gente carneia e faz um churrasco aí do Rio Grande do Sul com você. Estou esperando lá. Já carneamos elas e pronto, depois do experimento. O pessoal já me fez essa proposta, mas vocês não imaginam como é um animal dócil, resistente e com uma anatomia que, para treinamento cirúrgico, o Fisch, numa ocasião, quando estava vivo, disse, olha, se tu fizer um curso com ovelha, eu vou fazer também, porque a anatomia, eu fiz com paparela, histologia, e realmente desenvolvi umas técnicas cirúrgicas também, que não ficou no caminho, que é uma utriculostomia em ovelha em vivo, e é extraordinário para trabalhar no vídeo interno. Então, isso é um aporte que eu queria, se tu tens que falar com essa gente, usar um animal, esse é um animal de médio porte, altamente bom, isso eu tenho certeza, para fazer cirurgia experimental. Posso fazer uma colocação? É rápido. Eu acho que, na verdade, só complementando o que a Dani falou aí no começo, a gente tem que lembrar que esses experimentos com implantação de vetor viral, eu acho que é muito incipiente e está muito ligado à realização dos grupos de pesquisa, né? A gente não pode esquecer que o paciente é o centro de tudo aqui, né? Não é o médico que quer pesquisar, para a gente não acabar invertendo um pouco a lógica das coisas, né? Não estou falando especificamente desse caso, mas isso tem acontecido muito, forçar uma pesquisa porque, na verdade, a gente quer provar alguma coisa. Eu acho que essa parte de vetor, estimulação de crescimento, tem várias publicações, não tem só essa aí que o Faiz falou, tem bastante. Mas isso ainda é uma coisa muito, muito, muito discutível e experimental. O que eu acho que o grande avanço vai ocorrer nos próximos anos em relação à triagem genética desses todos os pacientes, entendeu? A gente vai amplificar isso com sequenciadores cada vez mais sofisticados, que já tem, né, Sequenom, tem várias marcas que fazem isso. A Dani deve conhecer, aqui na Unicamp tem a Disartorato, que faz bastante coisa na parte de genética de surdez, e eu acho que a gente tem que focar muito nisso, porque, na verdade, regeneração celular, esse tipo de coisa, tem um implante, né, ele já funciona tão bem, para que a gente vai queimar cartucho com isso agora? Acho que isso fica para uma próxima geração, provavelmente, né? Mas foi muito bacana esse caso, muito interessante.
Eu acho que por isso eu queria trazer, porque eu acho que talvez não seja para a gente, talvez seja mesmo ano que vem, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para pensar no assunto, né? Porque tá chegando, Por exemplo, mas Dani, sobre essa história nem sempre que está na publicação a gente consegue traduzir para assistência, né? Mas lógico que começa assim, né? Sim. É isso mesmo. Vocês estão falando sobre a próxima geração, passar para a próxima geração. É mais ou menos isso. Eu me lembro que quando eu fui fazer meu doutorado, há quase 20 anos atrás, na Messianier, Charlie Lieberman já fazia isso. Albert Edge já publicavam na Nature o uso de células-tronco. E eu me lembro que naquela época a gente falava, não, daqui 20 anos, que é agora, a gente vai estar usando células-tronco direto, vai ser algo prático. E a gente continua, neste momento, já postergando de novo. Não sei se é porque, talvez, exatamente como o Arthur falou, a gente já tem a solução para a reabilitação auditiva, de forma assim, hoje, eletrodos mais delicados, a gente consegue implantar e reabilitar o paciente, praticamente preservando o órgão-alvo. E, assim, eu acho que, não sei, eu tenho a impressão de que talvez vai pular essa opção e a gente já vai para a próxima, como essas superdrogas, e é a minha impressão que eu tenho. Esse aqui é o que a gente tinha comentado. Esse aqui é uma outra aula, mas é só para mostrar. O FX322, esse é o que eles já estão usando, já estão no fase 2A. Então, eles estão vendo só a dosagem agora. Já está sendo usado em humano. Então, vamos ver. Isso é para paciente com perda auditiva por ototoxicidade. E esse aqui, que é o Decibel Therapeutics, que eles têm também um remédio transtimpânico para prevenção de... Isso é muito legal. De perda auditiva para paciente que está fazendo quimioterapia com cisplatina. Também é muito bacana, que a gente já implantou paciente, assim, é horrível, né? Já não basta ter passado por tudo, químio, rádio e tudo mais, criança, é muito triste, né? Ainda mais perder a audição. Ô, Dani. Oi. A gente implantou um protocolo desse aqui, e eles falam muito do tio, eu fui estudar isso também, né? Se fala em resveratrol, né, em estudos em animais, ácido alfa-aminolipóico também. E o que a gente tem feito é um protocolo de avaliação pré-QXT depois dos ciclos, né, realmente 1 mês e meio ou 3 meses. E realmente impressiona, assim, porque os derivados da cisplatina, eles lesam muito, né? Eles aumentam a sobrevida do paciente, né? Usado em tumores sólidos, e o problema é que o paciente acaba ficando lesado depois, né? Ele tem a sobrevida, ou ele tem a cura, mas ele acaba tendo o déficit auditivo realmente de um grau importante. Exatamente. É legal que vocês já estão fazendo isso, eu concordo plenamente. E esse aqui é só para mostrar o do Decibel Therapeutics, que já está... Agora só falta achar como é que a gente vai colocar isso na cóclea da criançada, vamos ver. Mas é interessante, assim, que tem paciente que já vem... Porque isso tudo já tem na internet, tem paciente que já vem perguntando. Eu ouvi dizer que tem, você fala, meu Deus do céu. Então, aí tem aquele negócio que você estava falando de ter que ser do paciente e tal. O pessoal aqui puxa muito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe nessa geração, né? Não, exato, né? O que a gente não pode é ultrapassar, né? Fazer mal para o paciente no final, né? Primo non nocere, né? Exatamente. Exato. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que a aula foi excelente. Tudo que os colegas falaram também, eu achei bastante interessante. Aprendi bastante hoje. Parabéns, viu, Dani? Muito legal. Não fui eu, não. Foram todos vocês. É muito divertido. Eu devia ter deixado aquele slide do Friends ali na sala, porque foi realmente isso mesmo. Foi um bate-papo com muita informação bacana. Obrigada a todos vocês. Isso foi realmente fenomenal. Valeu mesmo.
Então, gente, a ideia é justamente essa, né? Trazer todo mundo de maneira informal. O Arthur saiu, voltou com o celular, né? Foi cumprir o papel de pai aí. E é muito bom ver todo mundo de maneira informal e também à vontade, né? Cada um no seu estilo. E antes de a gente encerrar, então, eu gostaria de que os convidados aí pudessem se manifestar e para daí depois, então, aí o Wagner encerrar. Então, eu queria agradecer muito aí a lembrança de meu nome para participar. Achei realmente excelente as apresentações da Dani. E eu acho que suscitou bastante. Foi uma mesa de alto nível, né? Foi uma discussão de alto nível, né? E eu acho que as pessoas que tiveram aí a oportunidade de assistir, que vão assistir aí no link do YouTube, né, que vocês têm, que vão aproveitar bastante. Muito obrigado aí novamente por eu poder estar presente. Bem, eu faço as palavras do Ricardo e digo que assisti à época, e muitos aqui assistiram, à época que era um cipoal o assunto do implante. Hoje já está consolidados os conceitos eixo e as fronteiras agora estão numa esfera do complexo da área para poucos. Então, eu felicito a doutora Daniela por nos trazer esse ambiente, a condução e conhecimentos que foram úteis para nós durante essa apresentação. Eu realmente, implante coclear foi uma aventura nos primórdios e hoje já está delineado. Lamentavelmente, como tem modificações constantes, agora um pouco menos, a medicina por evidência é muito difícil de se estabelecer, porque termina uma tecnologia, começa outra, mas talvez no futuro nós vamos poder discutir menos e ela se tornar por evidência. Toda vez que eu venho para um ambiente seleto desses, eu dou uma passada no Cochrane e não temos por evidência quase nada ou nada. Mas isso não é culpa do otorrino ou do cirurgião. É culpa que ela está evoluindo e é difícil botar evidência em coisas que estão subindo degraus. Encerro agradecendo por terem me incluído e dou boa noite a todos. Boa noite, doutor. Eu vou pedir a palavra para falar, porque eu acho que minha conexão pode cair onde eu estou. Pode ser? Sim, fala aí, vontade. Obrigado. Queria agradecer ao Juliano, ao Wagner, o convite, né, a belíssima apresentação da Daniela, que foi muito legal, casos muito ilustrativos, né, atuais e muito possíveis de serem usados por aqueles que não fazem o implante coclear, como ela citou mesmo no começo. Muito bom. Queria agradecer também a todos os colegas por terem estado comigo aqui na mesa. Obrigado, foi fantástico. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite para todos, viu? Boa noite, Arthur. Obrigado pela presença e pela atenção. Falar, então, aproveitar também. Obrigado, Wagner, Juliano, Fernando, pelo convite. Uma honra participar aqui de uma mesa como essa. Fiquei muito feliz e aprendi muito aqui, professor Lavinski, professor Ricardo, são os professores, meus colegas de geração, Arthur, Faez, vocês, o Wagner, Juliano. E a apresentação da Daniela foi excelente, gerou um debate muito produtivo. A gente falou desde tecnologia à assistência social aqui no Brasil, no país pobre. Então, ou seja, fomos de um ponto ao outro, do mais high level de tecnologia até falar dos problemas nossos sociais aqui no Brasil. Bom, espero que tenha sido útil para todo mundo. Uma boa noite a todos. Parabéns pela iniciativa, mais uma vez, aos organizadores. Pegando um gancho aqui, Felipe, e com ideias consensuais, né? A gente debateu assuntos de ponta a ponta e com um pensamento consensual, ou seja, a gente está vivendo o mesmo momento, né? Num país que a gente tem aí de tamanho continental, né? E que é legal esse nosso encontro via internet, aproxima e a gente consegue aí presenciar debate que traz uma ideia consensual. Isso é o mais legal de tudo. Bem, então, eu queria agradecer também. Juliano, muito obrigado pelo convite. Wagner,
são grandes amigos. Queria agradecer essa fantástica aula da Dani, ela é sempre super didática, trouxe o que a gente precisava para poder desenvolver o tema de forma tão desenvolta. Eu achei que todo mundo aproveitou muito com isso. Professor Ricardo Bento, professor Luiz Lavinsky, dividi essa mesa com o Felipe também, Arthur Castilho, uma grande honra para mim. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora e que venham mais automeetings, né? E muito sucesso para o Grupo Otologia Brasil. Meus parabéns pela capacidade de aglomeração. Mais uma vez, queria dar honra aí para vocês que estão tendo essa capacidade de juntar a otologia brasileira. Então, muito obrigado a todos, uma excelente noite. Muito obrigado. Professor Wagner. Então, acho que a Dani ainda não se encerrou, ela já falei, mas falo de novo. Olha, não, honra imensa e vocês são ao máximo, foi divertidíssimo, aprendi pra caramba, espero que todo mundo tenha se divertido e a próxima vez que todo mundo se reunir, quem sabe não seja aqui em San Diego. Maravilha, Dani. Então, mais uma vez, foi uma grande honra para mim estar aqui no meio de tanta gente de altíssimo nível, né? A Dani, o Faes, o Felipe, o Arthur, o professor Ricardo Bento, o professor Lavinsky. Puxa vida, são grandes ícones, né, da otologia brasileira e pessoas extremamente agradáveis. Fico muito feliz de terem todos aceitado o nosso convite. Acho que foi uma discussão extremamente importante para todos nós, né? Para quem já faz implante já há bastante tempo, para quem está iniciando agora. Então, é isso aí. Obrigado a todos. Tenham uma excelente noite. A gente se vê aí no próximo mês com mais uma reunião. Pessoal, o vídeo vai estar disponível no AutoMeeting a partir de 48 horas. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado pela presença, gente. Um bom resto de semana. Parabéns, Juliano Wagner. Parabéns para todos. Parabéns para vocês dois. Tchau. Obrigado, professores. Abraço. Abraço.